Nós estamos no meio de uma série que se chama Missão Impossível, o desafio de viver a vida cristã. Talvez a primeira pergunta que passa pela sua cabeça é: mas nós não acabamos de cantar uma música chamada Missão Possível? Por que nós estamos falando uma missão impossível? Mas a reflexão é essa mesmo. E a música traduz bem isso que nós estamos tentando considerar e refletir nessa série. A missão, ela é impossível. Assim como o seriado e aqueles famosos filmes, Missão Impossível 1, 2 e 3, nós temos uma missão que humanamente não é passível de a gente conseguir executar e conseguir desempenhar com sucesso. Mas essa missão ela é possível pela capacitação de Deus. Ela é possível quando você está apegado, você está ligado ao Deus Criador. Ele capacita a cada um de nós para cumprirmos essa missão impossível. Foi basicamente isso que nós vimos na semana passada, quando nós começamos a encarar o desafio e consideramos a vida de Jeremias e o seu chamado, lá no capítulo 1. Hoje nós vamos começar a estudar sobre os conflitos internos. Então, naquela ocasião, na semana passada, nós vimos que Jeremias tinha uma pastinha de agente secreto e ele tinha uma missão, um alvo, um agente e um mandante da missão. E nós percebemos que a missão que Jeremias tinha sido chamado a executar é a missão de anunciar a palavra de Deus, anunciar a mensagem que Deus tinha colocado no seu coração, às pessoas ao seu redor, ao povo daquela época. E Deus tinha chamado Jeremias para fazer isso e o capacitado para alcançar sucesso nessa missão. E Jeremias realmente passou por muitas tribulações, muitas confusões e situações complicadas, mas ele persistiu em se manter firme na sua missão e naquilo que Deus o tinha chamado a fazer. Hoje eu gostaria de considerar um pouquinho mais sobre a mensagem de Jeremias. E a mensagem de Jeremias é uma mensagem profética. E, portanto, uma mensagem que nos chama de volta à palavra de Deus, nos chama de volta aos fundamentos, como todos os profetas sempre o fazem. É uma chamada de volta ao arquivo original da missão. Por isso tem a ver com a missão do povo de Deus. A mensagem de Jeremias é uma mensagem que vai falar sobre a missão do povo de Deus. O povo de Deus também tem uma missão. Assim como Jeremias tinha sua como profeta, o povo de Deus foi chamado a desempenhar uma missão muito digna, muito preciosa aos olhos de Deus. Mas o povo estava se afastando da sua missão. No desempenhar dessa missão, o povo estava enfrentando muitos problemas, muitos conflitos internos. E o papel que Deus deu a Jeremias foi o de chamar o povo de volta aos fundamentos da sua missão. E ao examinar essa pastinha da missão do povo de Deus, a gente percebe que o mesmo mandante, o Senhor Deus, Criador do universo, escolheu e elegeu e formou esse povo, que são, portanto, o agente dessa missão. E escolheu e formou esse povo uma missão muito específica, uma missão semelhante à de Jeremias, que é de anunciar a palavra de Deus às pessoas ao seu redor. É a mesma missão que nós temos hoje como povo de Deus. E a gente percebe essa missão claramente quando a gente começa a considerar a localização geográfica do povo de Deus daquela época. Quando você vê as nações ao redor de Israel e Judá, você percebe que grandes impérios se formaram mais ao norte, outros ali na Mesopotâmia, a Síria e a Babilônia são dois dos mais conhecidos e que interferem na história diretamente de Israel e de Judá, mas
Ali ao sul nós temos o Egito, outra potência da época, um império sempre presente, do qual o povo de Deus tinha sido libertado. E essas nações todas, elas estão ao redor de Israel e Judá. E como a gente viu semana passada, não tem como cruzar aquele deserto árabe. O caminho para esses impérios se comunicarem, da Mesopotâmia até o Egito, é um caminho que passa lá pelo norte, porque as caravanas não conseguem cruzar o deserto. A rota militar, a rota comercial, toda passa ali pelo norte e desce até chegar ao Egito e aos outros países da África. E quem que está ali no meio? Quem que Deus colocou no meio dessa rota? O povo de Israel e de Judá. Deus colocou o povo de Deus no centro do mundo daquela época. Porque todo mundo que passava para fazer comércio lá no Egito, ou indo para a Mesopotâmia, tinha que passar por ali. E essa foi a grande sacada de Salomão. Sabe por que o império de Israel foi tão bem sucedido naquela época? Que além de Deus estar abençoando, Salomão teve uma grande sacada comercial, ele começou a cobrar pedágio. E daí o povo ficou rico. Né? Isso aí não é coisa de agora, não. Ele começou a cobrar uma taxinha das rotas comerciais. E com isso o povo daquela época enriqueceu muito. Mas então a gente percebe que a localização geográfica do povo de Deus, ela é importante até para a gente entender a missão do povo de Deus. O povo de Deus foi formado, Deus chamou desde a época lá de Abraão, foi formando esse povo, para que esse povo pudesse anunciar às nações ao seu redor a palavra de Deus, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós hoje somos povo de Deus também. Nós somos a continuação desse povo de Deus. E nós temos a mesma missão. Deus também tem nos colocado em localizações estratégicas, a cada um de nós. E nos tem colocado aqui nessa cidade, ou talvez nas outras cidades que nos acompanham pela internet, aí onde você está. E tem colocado você nessa posição estratégica para que você anuncie a palavra de Deus, a mensagem de Deus, às nações ao seu redor. Mas hoje, como eu comentei, eu gostaria de entender um pouquinho mais da mensagem de Jeremias e levar vocês junto comigo a perceberem o que Jeremias estava falando para esse povo. O povo tinha sido chamado para essa missão, mas o povo começou a enfrentar conflitos internos. No desempenho dessa missão, no transcorrer dessa missão, as coisas não estavam mais correndo bem e eles não estavam mais conseguindo cumprir corretamente a missão de Deus. E se a gente pensa numa linha histórica, a gente lembra, já tinha comentado na semana passada, que dos vários reis que sucederam o Império Unificado de Saul, Davi e Salomão, né, que depois se bifurcou em 2 reinos, Israel no norte e Judá ao sul. Desses vários reis que se sucederam no sul, no reino de Judá, Manassés foi o pior deles. Manassés os desviou o povo, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. A palavra de Deus é muito clara e contundente, dizendo que Manassés foi o pior rei de todos os reis que existiram, tanto no norte quanto no sul do povo de Deus. Porque foi um rei que, em vez de lutar contra a nossa tendência sempre presente de nos desviarmos da presença de Deus, esse foi um rei que puxou todo mundo para longe de Deus. E ele introduziu abominações no templo do Senhor, introduziu costumes, introduziu o sacrifício de crianças a deuses locais, introduziu uma série de coisas que fizeram com que a nação escolhida por Deus, o povo de Deus, se tornasse uma abominação para o próprio Deus. Mas a graça de Deus está sempre presente, e o neto desse rei que foi muito mal,
que começou a reinar bem cedo, o Josias, ele tentou fazer uma reforma. Ele tentou ajeitar as coisas. E ele, com todo o seu coração, ele fez uma reforma do templo, ele tirou aquelas coisas que estavam realmente sendo muito ofensivas para qualquer um que quisesse servir ao Senhor. E ele organizou melhor as coisas na cidade de Jerusalém e no reino de Judá. Mas depois que Josias morreu, e ele morreu cedo, os seus filhos começaram a reinar em sucessão. 3 dos filhos de Josias foram reis. E eles logo voltaram aos maus caminhos. E logo ficou muito evidente que aquela reforma não tinha produzido fruto permanente. E o próprio Deus afirma, lá no capítulo 3 de Jeremias, dizendo assim: Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento. Não tinha sido uma volta sincera, uma volta permanente, mas foi uma coisa assim externa. Eles tinham reformado o templo, voltado a fazer os rituais direitinho, conforme a Bíblia manda, mas no coração eles continuavam longe de Deus. E por causa disso, esse povo todo acabou sendo levado ao cativeiro. Eles precisaram passar por uma disciplina mais severa de Deus, porque eles não tinham realmente voltado, não tinham o seu coração disposto e apegado ao Senhor da maneira que Deus queria. E nós queremos considerar hoje um pouquinho desse momento de Jeremias, quando ele trabalha com os filhos de Josias, ele anuncia ao povo que eles estão errados naquilo que estão fazendo. Acompanhe comigo um trechinho do filme de Jeremias. Um pouquinho, quem acompanhou semana passada, nós pegamos um trecho desse filme de Jeremias, muito interessante, muito fiel ao texto bíblico, nessa coleção toda, coleção Bíblia Sagrada. Você encontra baratinho aí pelo comércio, e exceto por uma partezinha mais romantizada que tem no filme, um namorozinho que Jeremias tinha, mas fora isso, o filme é bastante bíblico. E ele traduz bem a mensagem que Jeremias estava anunciando para o povo daquela época. Uma mensagem que identificava um problema muito sério que aquele povo estava vivendo. Jeremias traz uma palavra de julgamento, uma palavra pesada. Então, aperta seu cinto de segurança aí, porque hoje nós vamos analisar um pouquinho dessa palavra de Jeremias, essa palavra de julgamento contra o povo de Deus, ali que ele manifesta no capítulo 2 do seu livro. Mas à medida que nós analisamos a palavra de Deus ao povo daquela época, muitas das coisas que Jeremias está falando são próprias do povo daquela época. Mas eu quero chamar você à reflexão, quero convidar você a se colocar no lugar tanto de Jeremias quanto no lugar do povo de Deus daquela época. Nós não somos diferentes do povo daquela época. Certamente nós não temos feito as mesmas coisas, pelo menos não visivelmente, nós vivemos numa outra cultura. Jeremias passa ali naquele trecho do filme, como vocês viram, e vê ídolos sendo vendidos nas barraquinhas, vê prostitutas se oferecendo. Algumas coisas mudaram, outras nem tanto. Mas nós, como povo de Deus, nós estamos sujeitos aos mesmos perigos, aos mesmos problemas que Jeremias identifica ali naquelas circunstâncias, naquela época em que ele vivia. E Jeremias começa apresentando nesse capítulo 2 do seu livro, 4 metáforas. Quando ele traz essa palavra de julgamento, essa palavra de peso, ele começa, primeiro, apresentando Deus como um amante. E ele diz ali no versículo 2, nos versículos de 1 a 3, ele trabalha essa metáfora. E no versículo 2, Deus está dizendo para o povo: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Deus está lembrando daquele tempo em que o povo realmente o adorava e o amava.
Mas agora isso não acontecia mais. Da mesma maneira como Jesus tem aquela palavra tão dura lá no Apocalipse, esse povo tinha abandonado o seu primeiro amor. Esse povo já não amava o Senhor da mesma maneira como o amava no começo. E Deus então se apresenta nesse relacionamento amoroso, falando que a sua esposa não estava mais amando, e ainda por cima o estava traindo. Ali no capítulo 3, versículo 20, um outro verso nos informa exatamente isso. Como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel. Deus usa essa metáfora do relacionamento conjugal em vários pontos das Escrituras. Oséias trabalha isso muito forte, e Jeremias, tendo crescido ouvindo o profeta Oséias e sabendo da sua profecia, também vai no mesmo caminho. Paulo, mais tarde, vai falar das mesmas coisas, lá no Novo Testamento, quando ele compara a igreja com a esposa e Jesus com o esposo, lá em Efésios. Deus usa o nosso relacionamento conjugal até mesmo para nos ensinar como é que é o relacionamento que Ele deseja ter conosco. Que é um relacionamento de amor, cheio de desejo, cheio de paixão. Um relacionamento onde você quer estar sempre juntinho. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Algumas vezes o relacionamento conjugal passa por alguns momentos de conflito. E Deus sabe disso. E Deus permite esse espaço no relacionamento dele conosco, no relacionamento dele com o seu povo. Mas o que ele não permite é a infidelidade, é a traição. E quando aquele povo já tinha esfriado o seu amor para com Deus e estava começando a buscar outros deuses, estava sendo infiel ao Deus de Israel, Deus levanta profetas para tocar na ferida e para dizer: espera aí, vocês estão sendo infiéis. Vocês estão traindo a aliança que nós fizemos. E ali no capítulo 2, Jeremias fala de uma maneira muito forte aquilo que Deus estava colocando no seu coração. Olha esse texto no versículo 24. Deus diz para o seu povo: você é como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Eu não gostaria de escutar isso, nem de Deus, nem de uma outra pessoa. Certamente a gente não convive muito com jumentos hoje em dia, mas a gente usa mais a metáfora da cadela no cio. E se você pensar que Deus está comparando o seu povo a uma cadela que está incontrolável no seu cio e que dá para todo cachorro que passa, você vê que isso é pesado. Isso é uma coisa que fere os brios de quem está escutando. E isso nos chama a reflexão. Isso nos faz pensar sobre a nossa vida com Deus. Porque Deus não suporta infidelidade. E algumas vezes Deus tem que levantar profetas para falar pesado ao seu povo, para trazer uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que vise mudar a situação. Mas Jeremias, continuando seu texto, apresenta a Deus também na metáfora de redentor. E ali nos versículos 6 em diante, de 4 em diante, ele vai falando sobre Deus como redentor. E Deus pergunta assim para o seu povo e afirma que o seu povo não perguntou: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Deus, o Deus Criador, o Deus de Israel, foi o Deus que os libertou do Egito. Foi o Deus que
os conduziu pelo deserto, por uma terra difícil. O Deus que proveu sustento no meio do deserto. Foi o Deus que os colocou na terra de Canaã, na terra da Palestina, uma terra fértil, em que eles podiam desenvolver uma vida plena na presença dele. Mas esse Deus estava sendo esquecido, estava sendo abandonado. Ali no versículo 5, Deus pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Qual é a falta? Qual é a acusação que vocês têm contra mim? Por que vocês se esqueceram de mim e me abandonaram? É o mesmo Deus que também nos trouxe do nosso Egito, que nos resgatou da nossa escravidão, da escravidão do pecado, e tem nos conduzido pelos desertos que nós passamos na vida, e tem nos levado às águas tranquilas, aos lugares que são férteis, onde nós podemos desenvolver uma vida plena na presença dele. Mas muitas vezes nós também temos o abandonado e nos afastado dele. Mas Deus desenvolve ainda uma outra metáfora. E Jeremias o apresenta como o protetor. E Deus fala assim: vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Olhem ao redor, vejam as nações todas. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses infiéis. Deus é o protetor nacional. Deus é o padroeiro de Israel. Cada nação tinha o seu Deus nacional, tinha o Deus que era o chefe do seu panteão, que protegia aquele povo dos seus inimigos. E à medida que você vai estudando um pouco a história de Israel, você começa a identificar tais povos com tais deuses, que aqueles eram os deuses nacionais, eram os deuses fortes daquele povo. E Deus está dizendo, usando essa comparação, de que cada nação tem o seu padroeiro, ou a sua padroeira. Alguma nação já trocou de deuses? Mas vocês foram formados comigo sendo o protetor de vocês, o padroeiro. E vocês me trocaram. Eu que sou a glória do povo de vocês me trocaram por deuses inúteis. E veja, Deus não está dizendo que as outras nações estão certas. Deus não está dizendo que aqueles que servem a outros deuses e que têm outros padroeiros que não o Senhor Deus, como seu padroeiro de nação, estão certos. Mas Deus está dizendo que o povo dele, que tinha esse compromisso, que tinha essa aliança, eles o trocaram e preferiram ir atrás de deuses inúteis. Deus finalmente se apresenta como água viva. No versículo 13 desse capítulo 2, ele diz assim: meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Essa é uma metáfora que percorre todas as Escrituras. Deus como água viva. Num clima quente como é o nosso, a gente sabe da importância da água. A gente sabe como nós precisamos da água. E para aquele povo também a água era uma coisa muito importante. E Deus está dizendo: eu sou a água viva. Eu sou a fonte das águas vivas. Mas vocês preferiram desconsiderar essa fonte e ir atrás das suas próprias cisternas, atrás das suas próprias soluções, buscar uma água enlameada, uma água que não serve para muita coisa. Vocês procuraram outros tipos de água e não quiseram beber da fonte de água viva. E construíram cisternas rachadas que não retêm água, que não produzem vida, que não levam você a ser quem eu criei você para ser. E eles fizeram isso nessa metáfora, além de Deus já ter falado sobre os ídolos e os outros deuses que eles estavam adorando nos outros versículos. Deus pontua nessa metáfora que eles estavam buscando soluções em outros povos. E ali no versículo 18, Deus pergunta para eles e os confronta dizendo: por que você vai ao Egito beber água do Nilo?
Por que você vai à Síria beber água do Eufrates? Eram duas potências que tinham os seus rios ali perto. E Deus está fazendo esse jogo de palavras e usando essa metáfora, dizendo: eu sou a fonte de água viva. Mas vocês estão procurando ajuda em outras águas. Vocês estão usando a política externa para adquirir confiança de que vocês vão vencer o novo inimigo que está se formando, o Império Babilônico que está surgindo no pedaço. E vocês acham que esses outros povos vão ajudar vocês. Mas eu sou a fonte de água viva. Esse versículo 13 ele serve também como resumo dessas metáforas todas, porque ele salienta de forma bastante clara que o povo cometeu dois crimes. Quais foram os dois crimes que o povo de Deus daquela época tinha cometido? Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva. E eles me substituíram, diz o Senhor. Talvez se você não está contente com a sua conta telefônica, você começa a olhar as opções que você tem no mercado e você diz: eu vou trocar de fornecedor. Talvez se você não gostou do atendimento na padaria perto da sua casa, você diz: bom, eu vou procurar uma padaria um pouquinho mais longe, eu vou de carro, não tem problema, mas eu quero um lugar que me atenda bem. Você troca de fornecedor. Mas na vida espiritual, no relacionamento que nós temos com o nosso Criador, só existe um fornecedor. Você não pode trocar de fornecedor porque a verdadeira vida, a água viva, ela só vem de uma fonte. E Deus está falando para o seu povo claramente: vocês cometeram dois crimes, vocês me abandonaram e vocês me substituíram. Uma substituição que não está nem à altura. É uma substituição por um produto ainda pior. Talvez você já tenha passado por isso. Você deixou de fazer negócios com uma certa companhia, seja telefone, água, luz, energia elétrica, ou o pão nosso de cada dia, e você começa a fazer uma segunda companhia, e você vê que ficou ainda pior. Agora os problemas triplicaram. E você fica pensando: agora qual das duas que eu escolho? Será que eu volto para a primeira ou não? O povo de Deus, naquela época, tinha substituído o fornecedor, o único que pode dar água viva, por outros deuses, deuses inúteis, por outros recursos espirituais. Eles estavam tentando encontrar a solução para a vida deles em outras coisas. Mas eles também estavam buscando soluções em outros recursos desse mundo. E na medida que eles buscavam ajuda do Egito, da Síria, na medida que eles buscavam ajuda nos raciocínios e racionalizações humanas, eles também estavam substituindo a confiança em Deus pelas considerações da sua própria cultura, dos seus próprios poderes militares, econômicos, culturais. Essa substituição que acontece, esse abandono e substituição, perceba bem, é sempre uma substituição do Deus Criador por coisas criadas, sejam elas espíritos, outros deuses que não são o verdadeiro Deus, sejam elas recursos desse mundo que foram criados para nos abençoar e foram criados para serem usados como instrumentos no nosso relacionamento com Deus, mas que muitas vezes se tornam o fim, o alvo do nosso relacionamento com esses recursos. E você desconsidera Deus, você substitui Deus por esses recursos desse mundo. Consequências isso traz para a nossa vida? Que consequências isso trouxe para o povo de Deus daquela época? E Jeremias vai adiante nos outros versículos desse capítulo e começa a traçar algumas consequências sérias que isso teve para aquele povo. E voltando lá no versículo 5, no começo do capítulo, Jeremias fala uma coisa muito importante. E quando Deus pergunta que falta os seus antepassados encontrarem em mim para que me deixassem, se afastassem de mim, ele diz assim:
eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Aí está um princípio fundamental para a gente entender o problema e as consequências. O problema é o problema da substituição, de seguir outros ídolos, sejam ídolos espirituais ou ídolos desse mundo. A consequência é tornar-se sem valor. Porque quando você se afasta da fonte de água viva, você começa a perder a sua identidade, você começa a perder o seu valor. Quando você começa a seguir outros deuses, quando você começa a seguir recursos desse mundo, você começa a perder o seu valor, o valor que Deus lhe deu, a sua identidade como filho de Deus, como povo de Deus. E você começa a assimilar a identidade desses ídolos a quem você segue. Mais do que tornar-se sem valor, você se torna como o próprio ídolo a quem você segue. Isso nos deixa uma reflexão profunda, uma reflexão pesada que eu convido você a fazer hoje. Quais são os ídolos que você tem seguido? São ídolos espirituais? São outras espiritualidades? Você adora o Senhor no seu templo, como o povo daquela época, e cumpre os rituais do final de semana, talvez do grupo pequeno, talvez até mesmo a devocional diária. Mas quando a coisa aperta, você busca outras soluções, você busca outras fontes espirituais. Será que os seus ídolos são ídolos desse mundo? Será que são atores, cantores, empresários de sucesso, esportistas? Talvez você seja mais do tipo intelectual. Quem é que é o seu ídolo? Quem é a pessoa na qual você se espelha? Será que você não está se tornando igual a essa pessoa? Você começa a se vestir como essa pessoa, você começa a falar como essa pessoa, você começa a pensar como essa pessoa. Quem tem sido o ídolo da sua vida? Talvez seu ídolo seja menos material, mais abstrato. Talvez o ídolo da sua vida seja a busca por poder, ou por dinheiro, ou por sexo, ou por qualquer outra coisa que é a razão de você continuar indo para frente. Qual é o ídolo que tem levado você a caminhar todo dia, no qual você se espelha e no qual você continua caminhando? E Deus fala para o povo daquela época que esses ídolos são sem valor. E à medida que nós vamos seguindo esses ídolos sem valor, nós vamos nos tornando nós mesmos sem valor também. E vamos nos amoldando a esses ídolos. Por isso que é necessário a gente parar e a gente refletir. Quais são os nossos ídolos? Quem que tem realmente moldado a nossa vida? E quando você começa a cair nesse caminho, como o povo de Deus daquela época estava caindo, você começa a viver uma vida cristã incoerente. Você começa a viver uma vida com Deus de falsidade. O povo daquela época começou a viver uma duplicidade de vida. Eles começaram a ser um povo de duas caras. Por quê? Porque, por um lado, eles seguiam a religiosidade padrão. Eles queriam continuar buscando a Deus. Eles queriam fazer tudo direitinho. Josias tinha reformado o templo. Então os reis, mesmo sendo injustos, e mesmo sendo completamente corruptos na sua natureza, e adorando em secreto a outros deuses, e fazendo aquilo que era mal diante de Deus, mas eles apareciam todo final de semana lá no culto. E eles faziam tudo direitinho. E eram vistos lá, levantando suas mãos e adorando junto com o povo de Deus. Algo que os políticos gostam de fazer, né? Aparecer bem na foto e dizer que são bem religiosos. E naquela época eles também agiam assim, e agiam com religiosidade. Mas enquanto a religiosidade puxava para perto de Deus, a rebeldia no seu coração puxava para longe de Deus e os levava a uma autossuficiência, a querer o controle das suas próprias vidas, a dizer, eu não preciso de Deus. Então eles viviam
essa duplicidade. Eles viviam essa vida que puxa para dois lados. Uma figura muito interessante de um deus grego e romano, que é o deus Janus, que é um deus de duas caras. E é assim que as pessoas que começam a se afastar de Deus e começam a substituir o Deus Criador pelas criaturas, começam a viver. Por um lado, elas querem se aproximar de Deus, elas querem viver uma religiosidade, mas por outro, elas querem se afastar, elas querem dar vazão à sua rebeldia. E elas começam a viver essa vida incoerente. E eu queria considerar com vocês apenas alguns pontos dessa vida incoerente de religiosidade e rebeldia que o povo daquela época estava vivendo. Em primeiro lugar, a religiosidade, ela gera consciência cauterizada. Quando você começa a viver uma vida de religiosidade, e não da verdadeira religião, da religião que conecta você com o Criador por meio de Jesus Cristo, você começa a viver uma vida de consciência cauterizada. E Jeremias fala lá no capítulo 2, trazendo a palavra de Deus, e Deus diz ao seu povo: como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Os Baalins eram os pequenos deuses, os ídolos, que aquele povo daquela época estava adorando e indo atrás. E Deus está dizendo: vocês vêm aqui no templo e vocês dizem que vocês não se contaminaram. E vocês dizem que vocês não estão adorando ídolos, que agora está tudo limpinho, que o ritual está de novo como os conformes, como os meus mandamentos. Mas veja o seu procedimento lá no vale. Eu vejo o que acontece durante a semana. Vocês acham que vocês podem fingir que no final de semana está tudo bem e que eu vou passear durante a semana? Eu estou vendo o que acontece lá no vale, considere o que você tem feito. De segunda a sexta eu vejo o que você está fazendo. E eu vejo que você tem adorado ídolos, que você tem corrido atrás dos ídolos. Mas Jeremias fala ainda nos versículos 34 e 35, ele diz: nas suas roupas encontrou-se sangue inocente. Contudo você diz: sou inocente. Eu passarei sentença contra você, Deus afirma, porque você disse que não pecou. O povo já estava com uma consciência cauterizada. Havia sangue inocente, havia opressão, havia injustiça social. Mas o povo ia para a igreja e cantava seus hinos, e fazia suas ofertas, e participava daquele momento, e dizia: eu sou inocente. Mais alvo que a neve. Sim, a gente pode cantar sou mais alvo que a neve, por causa do sangue de Jesus. Mas nós não podemos usar isso como uma desculpa para sermos religiosos, para termos uma aparência externa que não decorre de um coração transformado. Nós não podemos declarar sou inocente, sou perdoado, se isso é incoerente com a vida que eu estou levando durante a semana. E é isso que aquele povo estava fazendo naquela época. E Deus não gosta do orgulho que há no coração dos homens. Deus não gosta dessa religiosidade, dessa falsidade. Eu creio que Deus prefere aquele cara que é sincero, muito embora até seja rebelde, mas que diga: Deus, eu estou com um problema contigo, eu não quero mais te servir, eu quero te desobedecer, do que aquele que diz que está tudo bem, eu sou inocente, mas por trás ele está traindo o próprio Deus, ele está seguindo outros ídolos, e está fazendo tudo errado na sua vida. Deus passa a sentença quando a gente diz que não pecou. O apóstolo João lembra bem isso. Ele diz que aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. A mensagem é a mesma, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Deus continua dizendo: nós somos pecadores, nós erramos. E não é a religiosidade, não é esses atos de adoração, de participação da vida espiritual, não é só devocional,
que vai fazer você estar bem com Deus. O que vai fazer você estar bem com Deus é a sua obediência e o seu compromisso com a solução que o próprio Deus traz por meio de Jesus. Mas além dessa consciência cauterizada, a religiosidade causa muitos falsos retornos. E lá no versículo 27, Jeremias diz: voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. Deus está falando aqui através de Jeremias que é muito fácil, as pessoas querem buscar outras soluções, as pessoas querem buscar outros ídolos, mas na hora da adversidade, todo mundo se lembra de Deus. Na hora que começa a dar aquela turbulência no avião, você se esquece que você é ateu. Você se esquece que você negou a Deus há muito tempo. E você começa a fazer a primeira oração que você lembra. Qualquer coisa, mas você quer se conectar com o Deus Criador. E você diz, vem salvar-nos. Porque o ser humano é assim. Quando a gente está bem na foto, a gente despreza a Deus. Mas na hora da adversidade, daí a gente volta. Mas a religiosidade, ela começa a gerar no coração esse falso retorno. Esse retorno que é só na hora da adversidade. Como na época de Josias, houve uma reforma. E o povo se voltou para Deus. Mas depois que a coisa começou a melhorar, eles esqueceram de novo de Deus. E muitas vezes nós temos esses falsos retornos. Nós só procuramos Deus no momento da adversidade. E não persistimos em buscá-lo e adorá-lo. Mas além da religiosidade que traz esses problemas na nossa vida e esses frutos, a rebeldia também traz algumas coisas na nossa vida. E a primeira coisa que a rebeldia traz e vai produzindo é uma idolatria descarada. É o descaramento de dizer para Deus, como o povo daquela época disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Havia essa duplicidade, quase que uma esquizofrenia na cabeça do povo daquela época, porque ao mesmo tempo que eles diziam, eu sou inocente, as mesmas pessoas diziam, não, mas eu vou seguir os deuses estrangeiros. Eu quero Deus, mas eu quero as outras coisas também. E havia esse descaramento da parte de alguns que diziam, eu amo esses ídolos. E eu vou atrás deles. Isso era fruto da sua rebeldia, do seu afastamento com Deus. E é um descaramento que vai crescendo. E mesmo na hora da adversidade, eles já não voltam mais. E passa ali o imperador babilônico, Nabucodonosor, passa pela cidade e leva cativo um monte de gente. Depois ele volta e leva cativo mais outro monte de gente. Depois leva uma terceira leva. E daí uns que sobraram, eles dizem, vamos fugir. Vamos embora. Como eu tinha mencionado semana passada, eles assassinam o rei, o governador que o imperador tinha colocado ali, e mais algumas pessoas da corte, e eles fogem e levam Jeremias junto. E Jeremias traz uma palavra de Deus para eles lá no Egito, e diz que eles precisam se arrepender, que eles precisam voltar atrás, que eles precisam se submeter àquilo que Deus estava fazendo na vida deles, a disciplina que Deus estava executando no meio do seu povo. Mas lá no capítulo 43 e 44 você pode ler essa história do livro de Jeremias. E eles dizem, não, muito legal essa sua palavra, Jeremias, mas nós não vamos obedecer. Nós não vamos escutar o que Deus está dizendo. Porque nós queremos adorar a rainha do céu. Porque quando nós adorávamos a rainha do céu, nós tínhamos tudo tranquilo. A nossa vida estava indo para frente, mas nós paramos de adorar a rainha do céu e daí a coisa complicou. Há uma idolatria descarada, que é fruto da rebeldia, fruto do afastamento do Deus Criador, fruto do afastamento da fonte viva, da fonte de águas vivas. Mas também a rebeldia vai produzindo uma insubmissão cada vez maior. E Jeremias fala da palavra do Senhor que diz assim, todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. Porque meu povo diz,
nós assumimos o controle. Não mais viremos a ti. Eu estou perguntando, por que vocês falam isso? Por que vocês agem com essa insubmissão, com essa rebeldia? E no versículo do meio, no versículo 30, Deus diz, de nada adiantou castigar o seu povo, Jeremias. Eles não aceitaram a correção. Eles matam os profetas que falam as verdades. Eles não querem escutar a verdade de que eles estão se afastando de mim, o Deus Criador. Essa submissão, ela se caracteriza por tentar assumir o controle das nossas próprias vidas. E por não aceitar a correção, a disciplina que vem de Deus. Essas consequências todas são fruto da religiosidade e da rebeldia dessa vida dupla. Uma vida de tentar ser bonzinho, ao mesmo tempo em que você tenta ter o controle da sua própria vida, ter autossuficiência, ter independência do Senhor Deus. E não é isso que acontece desde Adão e Eva? Não é essa luta que as pessoas veem, essa hipocrisia, essa falsidade? Não é isso que Jesus condena nos religiosos da sua época? Uma vida de religiosidade, mas que vivia em rebeldia ao mesmo tempo? Eugene Peterson, no livro A Maldição do Cristo Genérico, tem uma frase interessante. Ele diz assim, é fácil nos envolvermos com ideias sobre Deus e projetos para Ele, e aos poucos deixarmos de nos importar com Deus vivo. Como o nome de Deus é associado às ideias e projetos, é fácil pressupor que estamos envolvidos com Deus. É muito fácil a gente se envolver no ministério como povo de Deus. Um ministério que começa porque Deus fez um chamado para você. Deus tocou no seu coração e você se desperta para servir as pessoas, para servir a Deus, para servir o povo de Deus. E você começa com essa ideia maravilhosa, esse projeto magnífico, e você se envolve. E aos poucos você se envolve mais com o projeto do que com Deus vivo. Você começa mais a se importar com a obra do Senhor do que com o Senhor da obra. E você se perde no meio do caminho. E você acha que já que você está fazendo alguma coisa para a igreja, já que você está fazendo alguma coisa que tem o nome de Deus envolvido, então você está bem. Então você está cumprindo o seu chamado. Mas nós não fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para estarmos em relacionamento com Deus. Para sermos pessoas que estão nesse relacionamento. E ao estar nesse relacionamento vertical com Deus, isso transparece na nossa vida. Transparece nos relacionamentos horizontais. Deus não nos chamou para pequenas missões, para executarmos coisas como fonte primária do nosso relacionamento com Ele. Certamente nós temos chamado para muitas coisas, mas isso é fruto do nosso relacionamento com Ele, da comunhão que nós temos com Ele. E quando você tem essa comunhão vertical, correta, e daí você tem também a comunhão horizontal correta, e você vai poder produzir boas obras, porque também você foi chamado para isso. Essa primeira frase de Eugene Peterson, ela fala muito claramente da religiosidade que muitas vezes nós vivemos. Mas ele também fala, o trabalho do diabo é nos encorajar a agir para Deus e então nos afastar sutilmente de uma relação de obediência e adoração, colocando a nós mesmos no lugar antes ocupado por Deus. E isso retrata o quê? A rebeldia. A nossa rebeldia porque nós queremos sempre nos afastar de Deus, nós queremos sempre declarar nossa independência. E o diabo só quer mais encorajar isso mesmo. Ele até deixa que você se voluntarie para o ministério da igreja. Ele dá corda para você começar a agir para Deus e pensar nas coisas de Deus. Mas depois ele começa a minar e começa a levar você a se afastar sutilmente da obediência, do verdadeiro relacionamento com Deus. De uma vida de adoração. E você começa a achar que é você que está fazendo as coisas. Você começa a achar que é você que é o agente 007 de Deus.
Você é aquele agente que cumpre a missão impossível. E você começa a ficar orgulhoso. E você começa a colocar o seu eu no lugar antes ocupado por Deus. Como eu falei antes, Jeremias traz uma palavra dura para o povo daquela época. É uma mensagem dura de Deus para o seu povo. Mas é uma mensagem que nós precisamos escutar, uma mensagem que nós precisamos refletir. É uma mensagem que nos faz pensar sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa rebeldia. Nos faz admitir que essas coisas são fruto do nosso abandono e da substituição do Deus vivo, da fonte de águas vivas, por outros recursos espirituais, por outros recursos desse mundo. Mas qual é a solução, então? Jeremias apresenta a solução no capítulo 3, versículos 21 a 25, e ele começa dizendo: Houve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. A solução é muito clara. As Escrituras sempre mostram Deus como um Deus disposto a perdoar, um Deus disposto a estender a mão, um Deus que quer acolher o seu povo. E por isso Deus diz: voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. A solução para essa análise da nossa vida como povo de Deus, a solução para a religiosidade, a solução para a rebeldia, ela se encontra tão somente no Senhor Deus. De fato, a agitação idólatra é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Só Deus pode nos salvar. Só nele há salvação para a nossa rebeldia, para o nosso coração, que é enganoso, para a nossa religiosidade. E Jeremias continua falando ali no versículo 24 e 25. Desde a nossa juventude, o texto diz lá, o Deus Baal tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados. Mas eu coloquei umas interrogações aí que eu quero que você preencha com o ídolo da sua vida. Quem é que tem consumido o fruto do trabalho da sua vida? Quem é que tem consumido os seus recursos econômicos? Quem é que tem consumido seus filhos e filhas? Quem que tem direcionado a sua vida? A solução está em reconhecermos esse ídolo, identificarmos esse ídolo que tem consumido a nossa vida. E daí dizer diante de Deus, seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje. E não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. A solução é muito simples. A solução é nos voltarmos para Deus. A solução é confessarmos, concordarmos com Deus, quando Deus diz que nós temos errado, que nós temos falhado. A solução é dizer, Deus, nós realmente não temos obedecido. E nós temos apresentado uma adoração que é religiosa, mas que não é fruto de corações que te amam e que te obedecem. E à medida que nós reconhecemos isso, nós vamos poder voltar a um relacionamento correto com Deus. Eu queria terminar essa nossa reflexão com outro verso que está lá no capítulo 6, versículo 16 de Jeremias. Porque essa solução de retorno, ela tem um caminho. E Deus diz, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Deus está dizendo, volta um pouquinho,
Olha na sua vida, você identificou os ídolos. Olha na sua vida onde você abandonou o primeiro amor. Olha na sua vida o que está acontecendo. Onde que você se desviou. Começa a olhar os caminhos antigos. Os caminhos que eu dei lá no começo. Os caminhos da palavra de Deus, aquilo que foi estabelecido lá no começo, quando nós fizemos uma aliança. Quando você se comprometeu com Deus e Deus começou a instruir a sua vida. Volte a esses caminhos. Comece a ponderar sobre a sua vida. E pergunte pelo bom caminho. A solução final é você achar o bom caminho. E para aqueles de nós que já vivemos esse caminho, nós sabemos que esse bom caminho de que Jeremias estava falando, é o nosso Senhor Jesus. Esse bom caminho se apresentou para nós. Ele disse, eu sou o caminho, o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o bom caminho. Perguntem por Ele. Sigam-no e acharão descanso. Se você reconhece na sua vida que você está tendo esses conflitos internos, que a sua missão está passando por todas essas tribulações, se você foi despertado pelo chamado de Deus, considerando a palavra da semana passada, mas você tem visto que a coisa está patinando, que você não está indo para frente, a solução é você reconhecer os ídolos da sua vida. Você reconhecer quem está substituindo Deus na sua vida. E você confessar isso. E você pedir perdão. E você procurar pelos caminhos antigos. Procurar pelo bom caminho. Porque só em Jesus nós podemos nos reconciliar com Deus. Nós não somos melhores do que o povo daquela época. E como eu comentei também semana passada, Jeremias veio trazer uma palavra dura para arrasar, derrubar, destruir, mas também para edificar e plantar. Jeremias também anunciou a esperança. Jeremias também anunciou a nova aliança que Deus ia fazer com o seu povo. Uma aliança que não dependia mais do nosso compromisso, porque nós somos falhos, mas Deus ia se colocar dos dois lados da relação. Deus como Deus e Deus como homem. E Ele se encarnou na pessoa de Jesus para nos mostrar o caminho, para fazer essa reconciliação, para permitir que nós nos voltemos para Ele. E para que hoje, o Deus Espírito Santo que habita em nós, nos conduza a esse caminho, nos conduza aos caminhos antigos. Quero chamar você então a refletir e praticar em 3 pontos rápidos e práticos. Como é que você está se saindo na sua missão impossível? Use um tempo nessa semana e pondere sobre a sua vida com Deus. Pondere sobre o seu chamado. Tanto o chamado mais geral de anunciar a palavra de Deus, de proclamar as virtudes do Senhor Deus, Criador e Redentor, quanto o chamado específico que Deus tem para a sua vida, na sua profissão, no seu relacionamento, na sua família, no seu relacionamento com seus amigos. O que Deus tem chamado você a fazer? E considere como é que você está se saindo nessa missão. Faça uma reflexão. E nessa reflexão, identifique os ídolos que têm afastado você da fonte de águas vivas. Identifique as pessoas, os modelos de vida, ou as coisas abstratas que você tem colocado como o alvo da sua vida. Ídolo é tudo aquilo que tem afastado você do verdadeiro alvo da vida de todo cristão. O seu alvo, o seu propósito, o seu ídolo verdadeiro tem que ser Jesus. Você quer se tornar como Ele. É Ele que tem que ser o modelo para a sua vida. Todo o resto é distração. E como nós cantamos numa música no início, à medida que a gente vai vivendo essa vida, muitas tentações que nos distraem. Mas graças a Deus, porque Jesus abriu o caminho,
E Ele permite que nós cheguemos até o Senhor Deus. Como a gente leu lá naquele texto em Hebreus 10. Agora nós podemos nos achegar a Deus. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Ainda há tempo. O povo de Deus daquela época escutou essa mensagem de Jeremias. Mas eles disseram não. Nós vamos continuar na nossa rebeldia. E Deus levou o povo para o cativeiro. E outros, como eu falei, fugiram para o Egito. E esses que não se submeteram à disciplina de Deus foram arrasados e destruídos. Aqueles que se submeteram à disciplina de Deus, Deus foi trabalhando na vida deles. E depois de 70 anos eles puderam voltar e constituir um novo povo. Mas naquela época, na época de Jeremias, eles não quiseram voltar ao bom caminho. E você? Qual é a resposta que você dá a essa palavra de Deus? Considere hoje os seus caminhos. E considere o caminho que Deus oferece para você. Que o Senhor possa nos abençoar. E nos ajudar nessa reflexão. Para que todos nós possamos ter um relacionamento vivo com aquele que é o caminho.